On peut lever, non? Bien sûr. Meu caro David Sassoli, cara Ursula von der Leyen, boa tarde a todos. Foi concluído, mesmo agora, o compromisso com o qual encerrou esta Cimeira Social. Pela primeira vez na história da União Europeia, foi possível assinar um compromisso tão abrangente, tão ambicioso, envolvendo todos os parceiros sociais, o Presidente do Parlamento Europeu, a Presidente da Comissão Europeia, e que eu pude assinar enquanto anfitrião e que está agora depositado nas mãos do Conselho para que o Conselho possa dar continuidade. Este é um compromisso muito importante, porque é um compromisso em que as instituições europeias e os parceiros sociais se comprometem a dar execução ao plano de ação para pôr em prática o pilar social, do pilar europeu dos direitos sociais. Em 2017, tínhamos conseguido aprovar 20 princípios gerais. Agora temos um plano de ação para tomarmos medidas concretas que possam trazer esses princípios gerais para a vida do dia-a-dia dos cidadãos. Esta Cimeira do Porto não é, obviamente, o ponto de chegada, mas é um ponto de relançamento deste plano de ação. Um momento em que, para além daquilo que a Comissão propunha, foi obtido um acordo alargado de todos os parceiros sociais para que esse plano de ação seja executado. Este não é um plano de ação como qualquer outro. É um plano de ação que tem metas quantificadas em matéria de emprego, em matéria de formação, em matéria de combate à pobreza. Este é um plano de ação que prevê a monitorização da sua execução em cada exercício do semestre europeu. O semestre europeu vai deixar de ser só um exercício de apreciação dos equilíbrios macroeconómicos, olhar para o PIB, olhar para o déficit, olhar para a dívida, mas vai olhar também para a redução da pobreza, para o cumprimento das metas de formação, para a criação de novos empregos. Este pilar social surge num momento muito importante, em que a pandemia Covid-19 nos recordou a todos aquilo que é uma marca distintiva da Europa, o seu modelo social. Um ano onde todos redescobrimos um valor de solidariedade fundamental, compreendendo que cada um só está protegido quando todos estamos protegidos. E por isso ganhou um novo sentido esta Europa social e a ambição da Europa social. Certamente por isso, no Eurobarómetro especial que foi publicado no final de 2020, 9 em cada 10 europeus disseram desejar avançar na Europa social. É isso que a Comissão fez ao apresentar o plano, foi isso que a presidência portuguesa fez ao promover esta cimeira, foi isso que o Parlamento Europeu fez ao assinar com a Comissão e os parceiros sociais este compromisso. Creio por isso que podemos sair daqui com a esperança de podermos ter agora as bases para uma recuperação económica que seja baseada na dupla transição climática e digital, mas que seja também uma transição justa. E esta é também uma razão pela qual este pilar surge num momento particularmente importante, porque as transições climática e digital impõem também enormes desafios do ponto de vista social, do emprego, da necessidade de formação, de requalificação profissional, de transição de um emprego para o outro, da oportunidade de criar mais e melhores empregos. E por isso podemos dizer aos europeus que esta transição vai ser uma transição verde, digital e justa. Quero, enquanto presidência rotativa da União, agradecer aos parceiros sociais o grande empenho que tiveram na construção deste compromisso, agradecer ao Parlamento Europeu a mobilização de todos os seus esforços e o contributo do seu relatório para esta cimeira, agradecer também ao Comitê Económico e Social e ao Comitê
das regiões e, muito especialmente, agradecer à Comissão de Trabalho Conjunto que fizemos e a honra que tive de ser co-anfitrião desta cimeira com a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Muito obrigado, Ursula. Thank you very much, Antonio. Thank you very much, David, for this very extraordinary social summit. It was impressive to witness it during the day. And I must say, you really delivered on what the expectations were. We had 5 years ago, indeed, Gothenburg with the first social summit and the principles enshrined. But now, 5 years later, for the very first time, all the social partners were not only present, but they signed the commitment. A joint commitment signed by all the different stakeholders that were part today. So this is not only about the principles that were so important, but this is about action. This is about to deliver to the people. And indeed, we have been discussing a lot what is typical for the European social market economy. A social market economy that gives opportunity to people, but that also protects against illness, ill fortune, unemployment, the great risks of life, reliable. And with the pandemic, of course, we had an incredible difficult time, and we still have an incredible difficult time with all the negative impact of the pandemic. But sometimes the approach towards social Europe reminds me of our vaccination campaign. During the first year that we just had now with the pandemic, kind of the first shot was that we did everything to protect lives and livelihoods. That is, for example, by creating the SURE instrument to make sure that people stay in employment, but also by flexibilizing all the European funds in order to inject money in the economy to get people through the worst phase of the pandemic we've seen so far. But now comes the second shot, which is basically the long-term recovery. And it is flanked by Next Generation EU, our investment and recovery package worth 750 billion euro, indeed, as you said, Antonio, with a clear priority of digitization and the European Green Deal. But flanking to that too come now our three basic targets to 2030, to create jobs, better jobs, good jobs, future-proof jobs. And one part is, of course, the investment through Next Generation EU, investment and reforms. But of course, a lot depends on our employers and trade unions present today. The goal is at least 78% of EU adults in employment by 2030. At least 60% of all adults participating in training every year. Here too, we need all the stakeholders. We need the employers, we need the trade unions, we need the organizations and civil society, but of course also the infrastructure by the heads of state and government or by the member states, flanked by cohesion funds and flanked by European social funds. And the third target, reducing the number of people at risk of poverty by at least 15 million, including at least 5 million children. The most noble task, to get children out of poverty. We know the main pillar is give their parents a job, but also make sure that these children have a good education, have access to childcare, have access to good schools. And there we need, as I've said in the meeting, it takes a whole village to raise a child. It takes the whole of the European Union to get children out of poverty. So thank you very much for this impressive social summit. The delivery, it's about delivery, the motto of the Portuguese presidency. Grazie, buonasera. Grazie al primo ministro Costa, caro Antonio, grazie a Ursula, ma grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo appuntamento e a tutte le parti sociali, imprenditoriali che hanno lavorato perché a Porto si
mantenesse una promessa, perché noi siamo venuti a Porto per mantenere una promessa, che è quella che lo scorso anno le nostre istituzioni, le nostre forze politiche, le nostre forze sociali hanno detto quando stava cominciando la pandemia, che nessuno sarebbe rimasto indietro. E allora noi siamo venuti a Porto per mantenere questa promessa. E il testo che abbiamo firmato oggi e l'impegno del Primo Ministro Costa, della Presidenza portoghese, è stata quella di rimettere al centro dell'Unione Europea una politica sociale perché nessuno resti indietro. Questo è il motivo per cui siamo a Porto. E devo ringraziare tutte le istituzioni, i gruppi politici del Parlamento europeo, i nostri relatori, le parti sociali, i sindacati, il mondo dell'impresa, perché oggi noi abbiamo la possibilità di sviluppare delle politiche concrete che aiutino i nostri cittadini a superare questo momento così difficile, doloroso, in cui la perdita di lavoro è all'ordine del giorno, in cui i diritti delle persone possono tornare indietro. Quella di oggi è una grande giornata per l'Unione Europea, per i cittadini. E naturalmente adesso toccherà a tutti, alle istituzioni, alla nostra collaborazione, ma anche alla nostra discussione, mettere in campo delle azioni concrete. Credo che questo sia lo spirito con cui siamo venuti a Porto, in cui Antonio ci ha invitato in questo appuntamento davvero importante, perché transizione ecologica, transizione ambientale, digitale, ma certamente la vita delle persone al centro e la vita delle persone più fragili, soprattutto al centro della nostra attenzione e delle nostre priorità. Grazie. Temos agora tempo para algumas perguntas e respostas. A primeira pergunta em sala, Rita Cisa. Rita Cisa with the Portuguese Daily Público. Madam President, hope you get some time to enjoy my hometown. But I know that you will be joining the rest of the leaders now for a debate a first debate on this idea, suggestion by the American president of a temporary waiver of IPP rights for vaccines. I was wondering if you could let us know what your considerations are going to be and if you're concerned about the possibility of technology transfers to places such as Russia or China. And Sr. Primeiro-Ministro referiu agora a ambição do compromisso que acabam de assinar. Gostava de lhe perguntar se não seria mais ambicioso, em vez de ter metas quantitativas, ter metas vinculativas. Muito obrigada. So thank you very much. What the temporary waiver of IP rights is concerned, the discussion about it, I think we should be open to this discussion. But when we lead this discussion, there needs to be a 360-degree view on it, because we need vaccines now for the whole world. And in the short and medium term, the IP waiver will not solve the problems, will not bring a single dose of vaccine in the short and medium term. So what is necessary in the short term and medium term? First of all, vaccine sharing. Secondly, export of vaccines that are being produced. And the third is investment in increasing the capacity to manufacture vaccines. And very clearly on that, the European Union has started its vaccine sharing mechanism, for example, now being able to deliver 650,000 doses to the Western Balkan. And we are grateful that now also the vaccine sharing mechanism is being established for the Eastern Partnership. On the second topic, the export,
The European Union is the only continental or democratic region of this world that is exporting at large scale. Around 50% of what is being produced in Europe is exported to almost 90 countries, including COVAX. It's 200 million doses so far that have been exported, and around about 200 million doses have been delivered to the European people. And we invite all those who engage in the debate of a waiver for IP rights also to join us, to commit, to be willing to export a large share of what is being produced in that region. And the third point, indeed, this is for all of us, the investment in capacities, not only in, for example, European capacities, but also to work with the pharmaceutical companies to invest in capacities, for example, in Africa, to build up the capacities over time. Bom, acho que um dos bons efeitos desta cimeira foi ter-lhe permitido vir a casa e fico muito satisfeito de a ver por casa. Queria dizer sobre a questão que colocou. Em primeiro lugar, o facto deste plano de ação não descrever só ações, mas fixar metas de resultados a alcançar é muito importante. Porque não se limita a dizer vamos aumentar a empregabilidade. Não, fixa uma meta. 78% da população adulta empregada em 2030. Não se limita a dizer vamos aumentar a formação. Diz 60% da população deve frequentar pelo menos uma vez por ano ações de formação. Não se limita a dizer vamos reduzir a pobreza. Diz vamos reduzir 15 milhões de pessoas que estão em situação de pobreza, 5 milhões das quais sejam crianças. Em terceiro lugar, são metas hoje mais exigentes do que seriam o ano passado, porque estas metas têm por referência 2019 e, portanto, nós não temos só que reduzir relativamente a 2019, temos que reduzir relativamente a 2019, tendo em conta tudo o que se agravou em matéria de pobreza, designadamente em 2020 e 2021, com a crise da Covid. Portanto, hoje é uma meta muitíssimo mais exigente. Finalmente, ser vinculativo. Bom, hoje os parceiros sociais assumiram todos o compromisso de dar execução a este plano de ação. Comprometeram-se com estas metas e com estes resultados. Amanhã, no final do Conselho, teremos uma conferência de imprensa para conhecer as decisões do Conselho e ver qual é o compromisso que o Conselho assume relativamente às metas propostas pela Comissão. Agora, eu acho que não podemos desvalorizar estas metas. Pelo contrário, foi um passo enorme que a Comissão deu e são metas mesmo muito ambiciosas à escala europeia. A próxima pergunta para Pascal Hansens, Agence Europe. Oui. Yes, hello. Pascal Hansens from Agence Europe. May I ask my question in French? If it's okay? Yes, you can. Yes? Yes. Okay, great. Let's go. Oui. Ma première question, c'est aujourd'hui, les partenaires sociaux ont remis un document à Charles Michel, qui n'est pas là, sur le PIB. Quelle est la prochaine étape par rapport à ce document? Est-ce que la Commission européenne, notamment, compte intégrer leurs propositions dans la révision du Social Scoreboard dans le cadre du semestre européen? Et ma deuxième question est plus pour Madame Ursula von der Leyen. Dans les plans de relance, il y a des objectifs chiffrés pour les investissements numériques, pour les investissements pour le verdissement, mais rien sur les aspects sociaux. Est-ce que la Commission européenne peut nous expliquer pourquoi elle a pris cette décision? Et est-ce qu'une fois que tous les plans nationaux seront remis à la Commission européenne, est-ce qu'elle sera en mesure de dire combien d'investissements ont été fléchés sur les aspects sociaux? Merci. Yes, thank you. So indeed, the decision, as you described correctly, has been taken because for the same reason as we have called this huge recovery plan
Next Generation EU. Because if we are, as a European Union, backed by the member states, raising 750 billion euro on the capital market, that we have to pay back one day, it is for us all important that it is being strategically invested in future-proof priorities of the European Union that mitigates the risks coming up for the next generation and improves the perspective of the next generation. And indeed, the looming crisis behind the crisis of the pandemic, the bigger looming overarching crisis is climate change. Therefore, 37% of the so-called RRF is going into the European Green Deal. But we will not be able to, for example, be successful in the European Green Deal or being successful in the future without digitization. Therefore, indeed, the 20% in digitization and the social is self-explaining after what you've heard here today. Now, your question implies also, are we going to keep track? And there's a very dedicated, detailed system of targets, of milestones, of costing estimates that have to be delivered, and it's written in legal text, so it's binding, so that you can monitor, all different sides can monitor that these legally binding steps are really fulfilled by the member states in order to get the next tranche of what is being dispersed. Duarte Valente from RTP. I'll ask my questions in Portuguese, if you don't mind. Primeira pergunta para os três presidentes é saber se, depois do que ouviram da parte dos parceiros sociais durante a tarde de hoje, mantém o adjetivo histórico para o compromisso que foi alcançado na cidade do Porto. E, em segundo lugar, se a partir dessa conversa partilham da opinião do presidente Macron de que o Fundo de Recuperação e Resiliência já não é suficiente para ultrapassar a crise e que é preciso mais dinheiro para recuperar a economia europeia. Muito obrigado. David. Noi avevamo pensato che già alcuni anni fa a Göteborg potesse l'Unione mettere in campo delle azioni per migliorare la vita dei nostri cittadini e soprattutto per sostenere le persone più deboli. Abbiamo aspettato molto tempo ed è per questo che oggi possiamo dire che è una giornata storica, perché l'Unione Europea ha preso consapevolezza che il pilastro sociale è fondamentale. Non potrà esserci ripresa, non potrà esserci abbattimento delle disuguaglianze, protezione delle persone più deboli, se non svilupperemo politiche che questo testo, questa politica che oggi abbiamo assunto ci consente di fare. Ecco perché è una giornata molto importante. Okay. Indeed, the fact that today all social partners, organizations, civil society were here, and you have seen the stakeholders that have signed this commitment is one of the strongest proof for the commitment. The second point that is important, I always am a believer in the motto, only what you can measure really gets done. And therefore there's a precise goal that you can measure in it. It is ambitious, but it is achievable. And therefore this is a strong commitment of all those who signed to deliver. And what the second question is concerned, Next Generation EU right now is larger than the Marshall Plan. So it is an enormous investment in Europe. We've gone through this crisis by going step by step. At the beginning of the crisis, we never would have imagined to have in place the SURE instrument, 100 billion euro to keep people in employment during the crisis.
now even larger, next generation EU. And for me, it's important, first of all, now make it happen and deliver. That is, the national recovery plans have to be approved. All own resources decisions have to be ratified in the national parliaments. Before this isn't done, we cannot go to the market to raise money. So we have to prove right now that we're able to deliver. And that is, for me, the most important step right now. Obrigado. Porquê é que digo que é histórico? Porque desta vez os parceiros sociais não só assinaram como participaram na elaboração. Durante vários meses trabalhámos em conjunto, a Presidência, o Parlamento Europeu, a Comissão, os parceiros sociais, para redigir este compromisso em conjunto. Em Gotemburgo, em 2017, houve uma assinatura entre as instituições, entre a Comissão e o Parlamento Europeu, mas os parceiros sociais não assinaram. Nunca tinha havido um acordo tão abrangente, tão ambicioso, que fosse um acordo verdadeiramente tripartido à escala europeia, com todos os parceiros sociais a assinarem, a União Europeia dos Sindicatos, as 3 associações representativas dos empregadores, a plataforma da sociedade civil, a Presidente da Comissão, o Presidente do Parlamento Europeu. Nunca tinha acontecido. Aconteceu. É histórico. Só desejo que haja momentos ainda mais históricos do que esse no futuro. Neste momento, a grande prioridade para a nossa recuperação económica é, por um lado, que os Estados concluam a aprovação das ratificações que permitem à Comissão aumentar os seus recursos próprios, portanto, ir ao mercado. Já praticamente todos aprovaram, já há muito poucos ainda por aprovar. Próxima semana vai haver uma votação muito importante, por exemplo, no Parlamento finlandês, e, portanto, essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade é os Estados continuarem a completar os seus próprios planos nacionais e apresentá-los à Comissão. Quero que até ao momento que só 14 Estados apresentaram os seus planos de recuperação e resiliência à Comissão Europeia. E o grande esforço que eu sei que os serviços da Comissão estão a fazer para que possamos obter o mais rapidamente possível essa aprovação. É conhecida qual é a nossa ambição, já o disse várias vezes publicamente, e vamos trabalhar para que seja possível, ainda durante a presidência portuguesa, podermos aprovar um primeiro pacote de planos. E sei que a Comissão está a fazer também o seu melhor. Vamos ver se conseguimos alcançar esse resultado. Concentremos-nos nisso e nessa execução. Como é sabido, o próprio Plano de Recuperação e Resiliência teve uma primeira parte de 70% definitivamente alocado com base nos resultados da quebra do Produto Interno Bruto em meados de 2020 e prevê uma revisão em 2022 em função do PIB final de 2020 e 2021 para a alocação final dos 30% que têm que ser rebalanceados entre os diferentes países, tendo em conta o impacto efetivo da crise. Estamos num momento ainda que é relativamente incerto sobre o impacto final da crise. Sabemos que o plano de vacinação está a correr bem, sabemos que alguns setores económicos estão já numa fase de retoma progressiva, há outros que, infelizmente, continuam numa situação bastante difícil. A situação também é distinta de país para país, em função da sua própria estrutura económica. Portanto, este é o tempo, como é o lema da nossa presidência, é o tempo de cumprir. E cumprir significa aprovar as decisões de recursos próprios, elaborar os planos nacionais, aprovar os planos nacionais, para os planos nacionais em execução. Isso é o que cabe agora fazer, é isso que nos devemos concentrar em fazer. And now for the very last question, David Maxwell from Politico. Hi, David Herzenhorn from Politico. During the workshops today, we heard some very strong praise from heads of state and government for the SURE instrument, which of course is an example where the Commission was able to act quite decisively. But as you pointed out, Next Generation EU is not activated because the member states have not all moved to ratify. So for President von der Leyen, does this show that the Commission needs more legal authority and power in the realm of social welfare policy? For Prime Minister Costa,
what do you say to assertions that the member states simply aren't able to act fast enough in this arena? And for President Sassoli, please, what concrete benefits based on the legislative files do you expect citizens will see soonest and when? Thank you. Well, looking back, also the SURE instrument, although completely new, and I'm very proud that we made it with the SURE instrument, took its time. I cannot precisely say anymore when it was finally so mature that we could really disperse money. I think it was the second half of the year. It took us 3, 4, 5 months to get ready. This one is even bigger, and indeed, we urge as much as possible member states to get ready with the own resources decision ratification. We expect member states at best to be done with it end of May. And I tell you why this is so important for us. Because it depends on the month where the last own resources decision has been ratified by the latest member state. We can only go to the market the next month. So if a member state would ratify on the 2nd of June, we could only go to the market on the 1st of July, which would delay us for 1 month and bring us in a bit more difficult situation what the summer break and the possibility to raise money on the market is concerned. Therefore, we are urging all member states to being done with the own resources decision by end of May. That would enable the Commission to go to the capital markets in June and therefore be much faster and efficient in the disbursement of the preloading that is so necessary. Eu creio que os Estados, temos feito apelo grande aos Estados-membros no sentido de acelerarem o processo de ratificação. A esmagadora maioria já ratificou, creio que há 3 que estão por ratificar, 3 ou 4 que ainda não ratificaram. More. Yeah, left are, I think, 4 or 5. 4 or 5? Who have to ratify. Ok. Portanto, Si sbrighino. portanto, faltam 4 ou 5 Estados-membros ratificar. Vários deles já têm calendarizada a sua ratificação. Alguns provavelmente aguardam pela ratificação uns dos outros, para se sentirem mais acompanhados na ratificação, no processo de ratificação final. Portanto, eu acho que estamos a entrar na reta final. Este fim de semana também terei a oportunidade de falar pessoalmente com alguns dos meus colegas para ver se é possível garantir, sem margem para dúvidas, o cumprimento deste calendário, que é um calendário que é decisivo, porque durante os meses de verão os mercados estão fechados e, portanto, se há aqui um atraso, isso significa que não é um atraso de um mês, é um atraso que nos pode atirar para o outono. E isso eu creio que todos temos consciência da gravidade da crise económica e social na Europa e, portanto, que é necessário acelerar e não introduzir qualquer fator de atraso na execução deste plano, que é decisivo para toda a Europa, porque, tal como na vacinação, nós só estaremos todos, cada um de nós só estará protegido quando todos estivermos protegidos. Também, do ponto de vista económico, a retoma só começará verdadeiramente em cada país quando começar em todos os países, porque é assim o que funciona o mercado interno. Sì, questa crisi ci dà tante lezioni. Ci dice dove dobbiamo migliorare, dove già abbiamo delle capacità, ci dice dove dobbiamo cambiare. E se guardiamo all'esperienza di questo anno, molte cose sono molto chiare. Dobbiamo diventare più resilienti. Dobbiamo aumentare la capacità di protezione delle persone deboli. Dobbiamo aumentare la nostra capacità sulla politica industriale. Dobbiamo lavorare sul digitale. Dobbiamo lavorare per politiche comuni. Dobbiamo aumentare il grado di solidarietà. E in questo anno ci sono state delle cose straordinarie. Perché hanno fatto bene la Presidente von der Leyen e il Primo Ministro Costa a ricordare l'esperienza dello SURE.
Lo SURE è uno strumento di politica sociale che viene finanziato con bond europei, con debito comune. Ma se io avessi detto prima del Covid facciamo un intervento mettendo insieme il debito, mi avrebbero preso per velleitario. E invece in questo anno sono successe delle cose straordinarie. Noi vogliamo continuare nelle cose straordinarie. E ha ragione la Presidente e il Primo Ministro a richiamare i governi, i parlamenti che ancora non lo hanno fatto, a ratificare le risorse, l'aumento delle risorse proprie, che ci consentirà di andare sui mercati e di avere successo, perché l'Unione Europea e i bond che emetterà avranno grande successo. E tutti i paesi hanno bisogno di quelle risorse per aiutare cittadini e imprese. Non c'è nessuno che non ne abbia bisogno. Allora noi crediamo che sia bene in questo momento accelerare. Poi abbiamo bisogno però di ragionare e di andare anche oltre gli strumenti che abbiamo messo in campo, che sono importantissimi, utilissimi, che potranno consentirci di uscire da questa crisi con 27 paesi più forti. Dobbiamo andare oltre perché ci sono delle sfide che ci aspetteranno. Io credo che noi non potremo uscire dal Covid con le regole di prima. Le abbiamo sospese ed è già questa una buona notizia. Ma potremo reintrodurle come erano prima del Covid? Allora io credo che sia bene aprire un grande dibattito, senza tabù, perché quelle regole che hanno prodotto tanta disuguaglianza e che ci hanno fatto affrontare la stagione difficile del Covid con le mani legate siano riviste, siano riaggiornate, siano al servizio delle nostre comunità e al servizio delle nostre imprese. Credo che questa sia una lezione che ci dà il Covid e che non possiamo scansare, non la possiamo mettere in un cassetto, perché da questo dipenderà quanto noi lasceremo sulle spalle dei più deboli e dei giovani e delle donne il peso della crisi. E abbiamo ancora molte cose da fare. Muito obrigado a todos. Boa noite. Grazie. Grazie. Vai, vai.